Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, ontem aqui no YouTube nós tratamos da questão dos salários, dos maiores salários brasileiros. Fizemos uma análise com os dados do Ministério do Trabalho e descobrimos que dos 20 maiores salários médios do nosso país, 14 eram vinculados a funções públicas. E isso me deu uma certa curiosidade de ir um pouco além nessa investigação. Aí, pessoal, eu fiz o seguinte: eu peguei a estratificação do emprego brasileiro, separando o que é setor privado formal e o que é setor público, aí só se referindo aos estatutários, aqueles que têm estabilidade no emprego e um regime previdenciário particular. E as diferenças são bem gritantes. A primeira tabela que eu estou mostrando para vocês aí na frente da minha cara, ela mostra de uma maneira geral que em 2020, que é a última informação completa que nós temos da RAIS, o Brasil fechou com 40 milhões e 66 mil empregos privados formais, uma queda de 522 mil em relação a 2019, em função certamente da pandemia, com um salário médio de R$ 2.495. O segmento empresarial que melhor paga os seus funcionários, até era de se esperar, são as grandes empresas. As empresas que têm 1.000 ou mais funcionários têm um salário médio de R$ 3.180 e as que têm de 500 empregados a 999, o salário médio é de 388. A menor remuneração, evidentemente, fica para aquelas microempresas muito pequenininhas, que concentram 4 milhões de trabalhadores, ganhando uma média em 2020 de R$ 1.528. E aí vamos para o setor público. Enquanto a média geral do setor privado de remuneração é R$ 2.495, no setor público isso passa para 5.708, ou seja, 128,7% maior. As maiores diferenças proporcionais, elas exatamente estão nas repartições de menor tamanho. Existe sim repartições pequenas, que têm de 1 a 4 servidores, o salário médio é de R$ 3.583, 134% acima da média das empresas privadas com esse mesmo tamanho. Mas vamos generalizar, 77,45% dos funcionários públicos estatutários, aqueles que têm estabilidade, como eu falei, e regime de previdência própria, eles estão locados em estabelecimentos com 1.000 ou mais funcionários. O salário médio deles é R$ 5.956, o que é 86,83% acima da média do mercado das grandes empresas brasileiras. Isso aí nos próximos dias a gente vai um pouco mais adiante, trabalhando provavelmente em nível de escolaridade, mas esses dados já nos deixam algum espaço para pensar. Eu não vou falar que é injusto o salário dos funcionários públicos. A média está até razoável. Nós vimos ontem que tem grandes picos, mas em termos médios até é palatável. Mas o que eu falo é o seguinte, pessoal: como é que o setor privado brasileiro fica tão abaixo do setor público? Certamente alguém vai dizer: não, são os patrões que são muito pão duros, não querem pagar os funcionários. Nada disso, gente. Na maior parte das empresas, a concorrência é tão grande dentro do setor que as margens de lucro são mínimas. O que na verdade ocorre é o seguinte: o Brasil é um país com grandes deficiências educacionais e, por conta disso, não desenvolve uma questão que é fundamental, é primordial, é essencial para gerar mais ganhos em todo o sistema econômico, uma coisa chamada produtividade. E isso só se ganha não através de força muscular, mas através do desenvolvimento dos miolos aqui dentro da cabeça. E não tem outra saída. O nosso país, se realmente tem a intenção de ser protagonista no palco global nos próximos anos, vai ter que sim investir
em processo educacional, em processo de desenvolvimento científico e capacitação técnica das pessoas que entram no mercado de trabalho. Esse é o único segredo das nações que deram certo no mundo. Europa privilegia a educação formal, científica, América do Norte também, China também. Nós ficamos aqui na América Latina batendo cabeça em ideias, em teses e acabamos esquecendo o fundamental. Para se produzir mais e melhor, tem que ser objetivo, tem que ser científico. E nós ainda estamos muito longe disso. Os candidatos agora em 2022, tanto para governo estadual como para governo federal, que se derem conta dessa questão e priorizarem esses pontos para buscar um desenvolvimento mais efetivo do nosso país, esse sim merece o nosso apoio. Vamos parar dessa discussão de esquerda-direita, direita-esquerda, centro-esquerda, centro-direita, não sei mais o que. Vamos parar de balela, vamos parar de frescura e vamos atrás do que interessa pra gente. Falando do que interessa pra gente, uma coisa que eu tenho insistido muito aqui no Fora de Curva é que, ao contrário do que a maior parte dos veículos de imprensa fala, a economia do Brasil não está tão mal assim. Como argumento matemático disso, eu coloco a recuperação do emprego e o aumento da taxa de investimentos que foi manifestado no PIB do último trimestre do país. Muitas pessoas falaram que eu estava errado, porque as empresas estão saindo do Brasil, tem investimentos saindo, não sei o quê, todo aquele papo. Mas olha só, o próprio portal UOL, que normalmente tem uma postura mais negativa em relação às perspectivas da economia, nos coloca uma notícia muito interessante que vai ao encontro do que eu tenho falado nos últimos meses. A manchete deles: investimentos no Brasil dobram, e continuam, lógico, fazendo uma crítica, mas ficam abaixo de patamar do pré-pandemia. Pessoal, é lógico que a taxa de investimento em 2021, quando nós não tínhamos certeza e não temos ainda certeza do que vai ser o futuro, não vai ser igual a 2019, quando o mundo e o próprio Brasil estavam num grau de otimismo muito maior, porque não existia na maior parte do ano, só em dezembro, qualquer suspeita de que o mundo poderia parar por causa de um vírus. Mas mesmo assim, em 2020, os investimentos externos no Brasil em produção foram de 28 bilhões de dólares e passaram para 58 bilhões de dólares em 2021. O nosso país assim passou da 8ª posição dentre os maiores receptores de recursos para investimento para 7º. É um dado excelente que põe, não vou dizer por água abaixo, mas coloca sob grandes suspeitas perspectivas mais negativas de atividade econômica, de emprego, de prosperidade no Brasil agora em 2022. Lógico que nós temos algumas coisas a enfrentar pela frente, vamos repetir. Os juros não podem subir, preferencialmente devem cair. E também temos o fator ainda coronavírus. Tem muito médico, muito sanitarista falando que essa cepa Omicron pode ser a última e ela é mais fraquinha, mas contamina mais rápido. Mas e se não for? Alguns cuidados ainda vão ter que ser tomados. E sobre o coronavírus, o que vale também é o seguinte alerta. Segundo vários médicos, segundo várias autoridades, o pico da contaminação aqui no Brasil ainda vai demorar umas 2 ou 3 semanas para chegar. Depois disso, deve cair rapidamente, como aconteceu na África do Sul. Então, pessoal, mesmo que isso eventualmente vá prejudicar o turismo agora em janeiro, período de férias, é interessante nos conter por mais algumas semanas, no sentido de garantir a nossa saúde. Sobre essa questão também uma novidade boa. Provavelmente nas próximas semanas vai estar chegando aqui no Brasil um comprimido da Pfizer contra essa nova variante do coronavírus, a Omicron. Se realmente esse remédio for eficaz, e parece que é, a grande probabilidade é que o tipo de tratamento contra a pandemia mude. Chega de agulhada e vão tomar uns comprimidinhos por 5 dias e fica tudo resolvido. Tomara que seja assim. E, gente, agora vamos falar um pouquinho de estrutura cultural. De vez em quando, realmente, eu fico pensando que nós, brasileiros,
temos muito pouco a ver com os nossos ex-colonizadores, os portugueses. Se nós pegarmos nosso espírito mais irreverente, muitas vezes até mais esquentado por coisas que não importam tanto, tagarela, discurseiro, nós vamos chegar à conclusão que o povo brasileiro tem muita similaridade aos italianos. Quanto a essa questão no campo político, eu não tenho a menor dúvida. A Itália, desde os antigos romanos, é palco de grandes escândalos, vários deles relativos à corrupção. E também, tradicionalmente, eles têm toda aquela retórica, aquela discurseira que parece os nossos parlamentares. Mas as semelhanças não param por aí, pessoal. O político italiano também é chegado numa irreverência e numa certa irresponsabilidade. Olha o que aconteceu numa sessão do Senado daquele país ontem. Os encontros ainda são virtuais por esses softwares de comunicação, de reunião, e de repente, não mais do que de repente, a imagem do italiano, do senador italiano, parlando, sai do ar. Em substituição, entra uma outra sequência de imagens que não era nada mais, nada menos do que uma pornochanchada de desenho animado inspirado num joguinho chamado Final Fantasy. Lógico que depois de algum tempo, quem coordenava a reunião na parte de TI tirou do vídeo esse ar e os italianos continuaram sua reunião do Senado, mas não sem antes dar uma boa olhadela na criatividade do desenho animado. Mas aí eu pergunto, o que aconteceria, como seria a reação do parlamento brasileiro se esse filminho fosse acidentalmente projetado numa reunião do Congresso Nacional aqui no nosso país? Acredito que muitos iriam curtir, outros iriam ficar constrangidos, mas o nosso debate político, ele está tão contaminado, está tão teatral, com firulas, que certamente um evento desses ia ganhar uma repercussão muito maior, com grupos políticos se colocando de um ou de outro lado dos personagens, e isso valendo voto para as eleições de 2022. Gente, nessa tarde calorenta aqui em Forno Alegre, no dia 19 de janeiro de 22, o Fora de Curva fica por aqui. Espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Se gostou, não esqueça, botão no like, compartilhe esse vídeo e se inscreva aqui no nosso canal. Muito obrigado, até breve, tchau.